O que é a Reforma Protestante em síntese? Foi um movimento de renovação da igreja, liderada por esse homem, por Martinho Lutero, que ocorreu no século XVI, teve início na Europa. O ponto culminante da Reforma Protestante foi uma nota que a gente chama de 95 teses, que Martinho Lutero afixou na porta da igreja, na porta principal da igreja. Ele fixou 95 teses, a exatos do dia 31 de outubro de 1517. Portanto, na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante estará fazendo 505 anos. Então, este foi um marco inicial daquilo que o mundo todo e nós pentecostais, de poucos anos para cá, nos despertamos um pouco mais para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Então, Martinho Lutero, ele protestou, questionou contra o abuso da autoridade papal e apresentou várias críticas à Igreja Católica Romana na época. Para os irmãos terem uma ideia, porque eu quero fazer uma ministração objetiva à igreja, mas na questão da adoração, envolvendo o último Soli Deo Gloria, e fazendo uma aplicação para nós hoje, como é que está a nossa adoração. Então, a necessidade da reforma era fundamentalmente, de forma sintética, o fato de que Roma tinha destruído a glória de Cristo, tinha colocado Cristo de lado, de várias maneiras. Por exemplo, apelando aos santos para interceder. Quando só há um intercessor, quem é ele, irmãos? Quem é o intercessor? Mediador entre Deus e os homens? Jesus. Número 2, adorando a Virgem Santa, quando somente Cristo, Deus, deve ser adorado, oferecendo contínuo sacrifício na missa. E eles não interessavam se a capela estava cheia ou não. Importante era oferecer contínuo sacrifício na missa. Também não resolve, porque Jesus já foi sacrificado por nós e o sacrifício dele é suficiente. Elevando a tradição ao nível da Escritura, daí o sola Escritura. Naqueles dias, para a Igreja Católica, a Igreja tinha mais autoridade do que a Bíblia. A Bíblia não era suficiente. Não, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Naqueles dias, a Igreja Católica ensinava que quando uma pessoa pecava, precisava fazer penitência como castigo. Aí eles criaram um dispositivo chamado indulgência. O que era indulgência? Era uma carta que o Papa fazia, que perdoava os pecados. E o fiel comprava a carta, tinha que comprar a carta.
Comprando a carta, o pecado ia ser amenizado. Ia ser amenizado. E a pessoa, e tinha que rezar não sei quantos Padre Nosso, rezava só uma parte, porque ele tinha a carta da indulgência, ele comprou. Contra esses desmandos, Martinho Lutero se levanta. Alguns estudiosos dizem que o último solos, que é o soli deo gloria, ele pode ser tanto a cabeça ou o telhado, como também o fundamento. Por quê, irmãos? Porque quando nós dizemos somente a Escritura é o quê, irmãos? A Bíblia é o quê? O Diácono Ferreira falou aqui baixinho. A Bíblia é o quê? A palavra de quem? Do pastor? A palavra da igreja? A palavra do Papa? A palavra do apóstolo? De quem é a Bíblia? A palavra de Deus. De Deus. Então a Deus a glória pela palavra. A fé salvífica é um dom de quem? É um donativo da igreja ou é um dom de Deus? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Sola fides. A graça. Paulo diz aos Efésios, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então diga bem forte, a palavra é de Deus, a fé vem de Deus, a graça é de Deus. Mas falta ainda um, não é? Solos Cristo, somente Cristo. E Cristo é Deus, é o Verbo encarnado. Ele veio manifestar a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Agora ouça, os solas. Falar nisso, tem umas coisas que são bem simples. Bem simples. E a gente não deve fazer confusão. Pastor, o artigo é masculino ou feminino? É os ou as? É os 5 sola ou as 5 sola? Do jeito que você quiser, meu irmão. Do jeito que você quiser. Você vai encontrar isso aí em vários lugares. Se você encontrar os 5 solas, os 5 pontos principais da reforma protestante. Os 5. Porque o solos, em latim, é somente. Somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e a Deus somente a glória. Mas se você passou as 5 declarações, as 5 doutrinas, as 5 frases, então não tem problema não, eu não me enrolo com essas coisas. Então os solas da reforma anotou que pregar a Escritura é pregar quem, irmãos? Cristo. Solos Cristo. Pregar Cristo é pregar a cruz. Pregar a cruz é pregar a graça, sola gratia. Pregar a graça é pregar a justificação somente pela fé, sola fide. Pregar a justificação é atribuir o todo da salvação à glória, esse acraseado, a glória de Deus. Então, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação pertencem a Deus. Significa no dicionário a palavra glorificar. Glorificar, especialmente glorificar a Deus. Significa exaltar, engrandecer, fazer glorioso. Aqui tem uma definição linda.
embelezar, dignificar e honrar ao Senhor. Quantos vieram glorificar a Deus essa noite? Hein, meu irmão? Então, olha o que é glorificar: exaltar, colocar no seu devido lugar, engrandecer, fazer glorioso, embelezar, dignificar e honrar ao Senhor. Eu não sei quantos irmãos aqui já foram lá em Barreirinhas, nas dunas. Você imagine, você chega lá nos Lençóis Maranhenses, aí você chega lá nos Lençóis Maranhenses, abre a sua bolsa, pega um espelho e fica se olhando o tempo todo. E as lagoas estão ali, as dunas, né? Lagoa Azul, não sei como você aqui se olhando. Você está se admirando, quando dificilmente alguém faz isso. Quando você chega lá e se depara com aquela beleza toda, meu irmão. Pastor, e o que você quer dizer com isso? Foi isso que os homens fizeram. Ao invés de darem glória a Deus, os homens dão glória a si mesmo. Paulo diz que os homens amaram mais a criatura do que o Criador. Hoje é o que eu penso, o que eu falo, o que eu como, o que eu visto, o que eu, quando não é eu, é Ele. Glória ao seu nome para sempre, bendito seja o Senhor. Agora um detalhe, meus irmãos, muito sério. Deus precisa de honra e de glória para ser Deus? Sim ou não? Porque esse não foi tão fraco. Sim ou não, aleluia? Aleluia não, vocal geral, Madave. Não. Se você, porque no caso de Deus aqui, Deus precisa estarmos aqui. Deus precisa estar aqui para Ele se satisfazer com a exaltação, com o engrandecimento, para ser glorioso. Sim ou não? Não. Para ficar mais claro, estarmos aqui essa noite faz Deus mais Deus? Não. De jeito nenhum. Aumenta um pouquinho a onisciência dele. Faz ele mais onipresente um pouco? Não. Por quê? Porque Deus já é. Deus já é. Bendito seja o nome do Senhor. Nós é que precisamos estar aqui. A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Eu dei essa palavra lá no aniversário de 100 anos da irmã Bernardina. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Porque eu tenho dito, Deus pode reivindicar seu direito de posse do ser humano usando 3 argumentos. 3. Primeiro, criação. Segundo, preservação. Terceiro, redenção. Então Deus merece toda a glória e honra e louvor, porque Ele nos criou. Deus merece honra e glória, porque Ele tem cuidado de nós. Deus merece toda a honra e toda a glória, porque Ele nos resgatou com seu sangue, e nós somos propriedades dEle. E tem gente que pensa, irmãos, que Deus precisa. Eu não sei se eu contei aqui para os irmãos de uma festa, de um congresso que eu estava pregando, fora daqui, numa igreja grande, o templo central lá dá quase 3 desse aqui. Mas eles decidiram alugar um ginásio maior, e eles convidaram uma cantora renomada,
conhecidíssima no Brasil e no mundo, para ser a cantora oficial naquele congresso. E eu era o pregador. E domingo pela manhã era aquela manhã especial de avivamento. E esses cantores famosos, eles não gostam de cantar de manhã, viu? Não gostam, porque de manhã as cordas vocálicas estão descansadas, aí tem problema de prejudicar. Só que estava no convite que ela tinha que estar cantando domingo de manhã. E o culto começou e a cantora nada. E canta daqui, canta dacolá, e a mulher nada. E o pastor, que era um jovem obreiro, estava agoniado. E eu do lado dele, a cantora não chega, e olhava, e eu vou já no hotel buscar ela, e foi. E ela chegou meio que desengonçada, meio que sem graça, meio desanimada, a cara amarrada. E ela chegou exatamente na hora que eu estava dizendo essa frase: Deus não precisa desse congresso para ser Deus. E ela gritou lá do banco dela: meu Deus do céu, o que é isso? O que esse homem está dizendo? Eu digo, essa se deu mal. Aí eu fiz de conta que não ouvi. Eu digo, é congresso do jovem, vamos conversar aqui um pouquinho. Ô rapaz, quantos anos você tem com a sua idade? Ele, 18. E você aí, 20. Eu digo, eu sei que as meninas não gostam de dar a idade, mas nós estamos em família. E você, minha filha, 15, 17. E essa igreja, 70 anos na época. Eu digo, ok, e Deus? Qual é a idade de Deus? Quantos anos Deus tem? Deus não tem idade. Deus não tem início nem fim. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você quiser honrar, honre-o. Se não quiser honrar, ele fica triste, mas não diminui em nada, porque Deus nunca deixou de ser honrado. No céu todos os anjos o honram, todos os seres que têm fôlego devem honrar o Senhor. Mas, meu irmão, costumo dizer uma coisa: se você quiser vir para o culto como esse e passar o culto todinho, não cantar e não orar e não levantar a mão e não dizer amém, e não dar um glória, como tem um bocado de gente que faz isso, Deus continua sentado no seu trono, sendo adorado. Tem uma categoria de anjos no céu que o negócio deles é só santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora é espetacular, meu irmão, nós aqui no corpo do pecado, cheio de problemas, limitados, os anjos estão lá diante de Deus, pensar só nos serafins, né, dizendo santo, e nós aqui debaixo, pequenos, pequenininhos, e também dizendo santo, santo. Do jeito que Deus está recebendo o louvor dos serafins, Ele está recebendo o louvor do irmão e da irmã, que está aqui para honrar a Deus. Bendito seja o Senhor. Mas Deus se dá o luxo de escolher o tipo de honra que deve ser dado a Ele. Eu gosto disso. É pesado, mas é sério. Porque Deus não recebe qualquer honra. Deus não recebe qualquer culto. Deus não recebe qualquer adoração. Deus é diferente de nós. Nós medimos o culto por aquilo que nós vemos. Não é? Que voz linda. Que canção bonita. Que melodia, que arranjo. Meu Deus, mas como prega bem, como ensina bem, mas como tem poder. É assim que a gente recebe, por aquilo que a gente vê. Só que Deus também prima pela excelência. Lembra de Davi? O mensageiro diz, ele sabe tocar bem.
Deus prima pela excelência. Só que tem culto que eu acho que está valendo a pena, que está bonito, e Deus está dizendo, mas eu não quero, me desonra. Mas eu não quero, me desagrada. Mas eu não quero, eu rejeito. É possível que tenha alguém que canta bem, canta afinado, está na sua canção, na sua postura, honrando a Deus. E é possível que tenha gente no meio do vocal, no meio da igreja, que tenha até vergonha de soltar a voz para cantar, porque canta desafinado, nunca vai solar o hino do vocal, e ele nem se mete para solar, porque ele sabe que se pegar o microfone vai estragar o hino. Tudo bem, esforce-se para cantar afinado, mas se não conseguir, pode cantar desafinado, porque Deus recebe. Bendito seja o nome do Senhor. Pode acontecer o inverso, canta desafinado e Deus também não recebe. Pode ter certeza que em algum lugar tem algum templo suntuoso, lotado, a acústica é a melhor possível, os assentos vale a pena se acomodar neles, a iluminação é impecável, o som é brilhante, a liturgia é nota 10, e Deus está dizendo, é bonito para vocês, mas para mim não. E é possível que agora, nesse horário, lá no Amazonas, nos rios ribeirinhos, piso de chão batido, templo coberto de palha, e os irmãos, glória, e matando muriçoca, dando glória e matando muriçoca, e Deus dizendo, eu estou aí, eu estou com eles, estou recebendo louvor, a honra está sendo dada a mim, eu estou recebendo, bendito seja o nome do Senhor. Nós entendemos a adoração, a honra a Deus, pelo que é visível, pela casca, pelo que é aparente. Isso é antigo. Quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, o belemita, para ungir dos seus filhos, e eu gosto do projeto de Deus. Por que Deus não disse assim, olha, levanta, vai lá em Belém, eu estou escolhendo o filho mais novo de Jessé para ser o substituto de Saul. Deus não disse assim. Deus disse, vai a Belém, para a casa de Jessé, porque eu estou me agradando de um dos seus filhos. Eram quantos, quem lembra? 8. Quando Samuel chega na casa de Jessé, que dá a entender a sua missão, que Jessé coloca o filho mais novo diante dele, o Eliabe, que Samuel olha e diz assim, pronto, a missão aqui vai ser muito fácil. Porque você consegue ver isso nas entrelinhas. Tem a cara de Saul. É bonito igual Saul. É alto e atlético igual Saul. Vai representar muito bem o povo. Aí, olha aqui para mim. Aí Samuel pega aqui o vaso do azeite e já vai virando para derramar na cabeça do menino lá, do Eliabe. Aí Jeová diz, Samuel, eu não escolho como vocês escolhem. Vocês escolhem pela aparência. Vocês escolheram Saul porque era bonito. Eu estou escolhendo homem segundo o meu coração. Eu olho de fora, de dentro para fora. Passaram-se todos os filhos de Jessé, e Deus diz, nenhum. E você consegue ver nas entrelinhas da história o desapontamento de Jessé, quando Samuel pergunta, acabaram-se os jovens? Como quem dizia, será se Deus me mandou para a casa errada? Aí, olha o desapontamento lá, o Jessé diz assim, ainda falta o menor. Como quem dizia, não há nenhuma possibilidade de ser ele. Por que não há? Porque ele é o menor, não apenas na ordem biológica dos filhos de nascimento, mas é também o menor na idade, não tem idade para ser listado no exército de Israel. Para ser listado tem que ter de 20 anos para cima, ele é um adolescente. Então, fora de cogitação. E Deus disse, olha, para que eu seja honrado,
Não importa se é o maior ou o menor, eu estou escolhendo o menor. Manda chamar ele, porque ninguém come nessa casa enquanto o menor não chegar. Quando o menor coloca o pé na batente de entrada, se eu disser, olha Samuel, não me engano não, pode derramar o azeite na cabeça dele, porque ele é o escolhido. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém pequeno aqui no culto hoje? Levanta a mão quem é pequeno. Deus escolhe assim. Deus escolhe para ser honrado. Por isso Deus nos escolheu, viu, meus irmãos? Para honrarmos a Ele. Então, por favor, qual é o culto que honra a Deus? O pessoal do tempo de Lutero queria honrar a Deus desse jeito aqui, com um bocado de bagunça na igreja. Qual é o culto que honra a Deus? Porque essa deve ser uma preocupação. Foi a preocupação de Lutero, agradar a Deus. Não agradar os homens. Todo crente, começando comigo e continuando com todos nós, precisamos ter de semente. Qual é o culto que Deus aceita? Qual é a honra que Deus quer? Qual é o culto que Deus aprova? Ele diz amém, estou gostando desse. Não é uma liturgia apenas, o ato litúrgico. Nos dias do profeta Isaías, Deus abriu a boca e disse, vocês estão me honrando com os lábios. Olha a honra. E grita, reprova, de que me adianta os vossos sacrifícios. Deus diz, olha, está cheirando mal nas minhas narinas, a fumaça das novilhas, dos cordeiros, ele diz, nédios, gordos, que vocês estão sacrificando. Eles estavam sacrificando não de qualquer jeito, mas sobre a prescrição mosaica, sem nenhum defeito, sem nenhuma pata quebrada, sem nenhum olho vazado, do jeito que a lei mandava. Só que Deus diz, eu não quero, está cheirando mal, de que me adianta as vossas festas, os vossos cultos solenes. E nos dias do profeta Amós, Deus vai direto nos levitas, que hoje está na moda, todo mundo que toca e canta diz que é levita. Eu sou levita da casa de Deus, sabe o que está dizendo? Deus grita, a música que vocês estão tocando está causando coceira nos meus ouvidos, comichão, não estou gostando da canção que vocês estão cantando, afastem de mim isso. Sabe por quê? Porque Deus é que escolhe, é que define o tipo de honra, o tipo de glória que nós devemos dar a Ele. Quem pode louvá-lo? Bendito seja o seu nome. Então, número 1, um esboço rápido. Deus quer um culto feito por fé. Diga fé. Porque sem fé é possível agradar a Deus, não é? Não, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, diga, é necessário. O que é necessário? Diga fé, que aquele que se aproxima de Deus creia, fé, sola fides, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. E como é que essa fé, olha uma coisa interessante, irmãos, você olha para esse templo e não tem uma imagem de escultura, e você está cantando e não tem nenhuma imagem de gesso, de pau, de pedra, e você está aqui no culto dizendo assim, Jesus está aqui, Deus está presente aqui, você está cantando dizendo, Deus está ouvindo o meu louvor, e você está adorando e sabendo que está adorando a Deus, é um ato de fé. As pessoas que adoram imagens, eles fazem aquilo por fé. Há de se respeitar a fé dessas pessoas. Elas se prostram diante daquela imagem e choram, e reverenciam esse culto. A Bíblia chama de culto vã.
Eu falei para os irmãos, não sei aqui, eu estava no Tempo Central e atendi um grupo de formandos do curso de Ciência da Religião. E eles visitaram várias igrejas e religiões, porque tinha que fazer lá o projeto deles na final. E deixaram para ir por último na Assembleia. Coincidentemente, eles foram domingo no culto, foram segunda-feira no culto administrativo e foram terça-feira no culto da UFADESLE. Aí as mulheres superlotam. E quarta-feira era a entrevista lá no gabinete. E foram fazer perguntas. E eles começaram a fazer perguntas. Pastor, uma das coisas que a gente quer saber, por que todos os bancos da igreja são voltados ali para o altar? Tem algum segredo? Não, porque a ordem do culto, o encaminhamento do culto, a direção do culto, surge a partir daquele púlpito. Ele disse, mas pastor, teve uma outra coisa que a gente nos surpreendemos. Nós não vimos nenhuma imagem nas paredes. Como é que é isso, pastor? Eu digo, é porque nós adoramos ao Deus invisível, ao Deus que é Espírito. E ele fez outra pergunta, pastor, e outra coisa que nos admiramos, é porque o povo lá é muito alegre, levanta a mão, bate palma, tem uns que choram, e é uma zoada linda, que é a presença de Jesus no meio dos crentes, bendito seja o nome do Senhor, é porque o culto é por fé, o meu justo viverá por fé, honre a Deus com a sua fé. Número 2, qual é o culto que honra a Deus? É até redundante isso aqui. Culto que honra a Deus é aquele que é dirigido a Ele. Ô irmão, o culto a Deus, até porque Deus não negocia essa honra com ninguém. Pode ter certeza. Deus não compartilha. Deus compartilha o seu amor, sua graça, sua fé, seu perdão. Deus compartilha a sua salvação, Deus compartilha os dons, Deus compartilha o batismo com o Espírito Santo, Deus compartilha bênçãos físicas, carteira de motorista, casa, um bocado de coisa. Deus compartilha o pão nosso de cada dia. Agora, uma coisa que Deus não compartilha é a glória. A glória tem que ser dada somente a Ele. Então, por favor, o culto não deve ser dirigido a homens, a personalidades. O culto não pode ser dirigido a pastor nenhum. O culto não pode ser dirigido a apóstolo nenhum. O culto não pode ser dirigido a profeta nem profetisa. O culto não pode ser dirigido a cantores. O culto não pode ser dirigido ao meu talento, porque só serve se eu estiver presente. Só funciona se eu estiver na frente. Não, o culto deve ser dirigido somente a Deus. Glória a Deus. Tem gente que gosta de glória. Tem gente da igreja que gosta de glória. Tem gente que se fizer um trabalho e o pastor não elogiar, já fica besorado. Já, o pastor tem que estar lá bajulando. Ô irmão, nota 10 para ti, gostei, parabéns. Ei, mas foi bonito. Ainda tem uns que ficam reverendo. Ei, pastor, o que você achou? Achei que ficou feio. E sempre que fizer para o pastor, para alguém, para o coordenador, para a coordenadora, para o líder, lá no serviço, para o patrão, sempre vai ficar em débito. Mas se você fizer para Deus, o pastor pode até não gostar, mas eu fiz para Deus, dei o melhor, bendito seja o nome do Senhor. Quantos vieram cultuar a Deus essa noite? O Senhor disse para Satanás no deserto, e queria que Jesus se prostrasse perante ele, não é? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Queria ser honrado. Aí Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás,
e somente a Ele, meu irmão, mas somente a Ele darás culto, bendito seja o nome do Senhor. Aí você já observou a oração modelo, Pai Nosso? Tudo é para Deus. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá, Ele que dá hoje. Perdoa, Ele que perdoa as nossas transgressões, e não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Quem pode louvar a Deus? Só Deus é digno de ser louvado. Número 3. Qual é o culto que honra a Deus? É aquele modelado pela Escritura, somente a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia para o culto hoje? Quer honrar a Deus no teu culto? Bota esse culto na Bíblia. Joga esse culto na Bíblia. Meu irmão, não é assim, pastor? Foi isso que Martin Lutero fez. Tudo que ele estava vendo lá, ele foi comparar com a Bíblia. Isso aqui não está batendo isso aqui não. Culto aos mortos, venda de indulgência, adoração a Maria. O que é isso aqui? Purgatório. Não está aqui, não está na Bíblia. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, tudo culto na vida do crente deve ser respaldado pela Bíblia. Está profetizando? Bota a profecia dentro da Bíblia aqui, meu irmão, para ver se passa. Simples assim. Ou eu tive um sonho. Ok, meu irmão, bota aqui o sonho na Bíblia. Ah, pastor, eu tive uma visão. Legal, bota aqui a visão na Bíblia. A mensagem de hoje vai ser essa. Põe a mensagem aqui na Bíblia. O louvor é esse aqui. Tá aqui a letra aqui do louvor aqui, bota aqui dentro, vamos ver se passa. Bota aqui, vamos ver. Porque o culto que honra a Deus é aquele modelado pela palavra de Deus. A Bíblia é a peneira, a Bíblia é o crivo. Não importa, mesmo que um anjo apareça pregando outro evangelho, pode ser anátema, seja maldito. Bendito o culto que é respaldado pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí tem que gostar da Bíblia. Aí tem que amar a Bíblia. Porque o culto que honra a Deus é o culto feito por fé. É o culto dirigido a Deus, não é? E esse culto dirigido a Deus, faltou eu dizer, meu irmão, não pode ser dado a anjos. Anjo não aceita culto. Anjo não aceita a honra de ninguém. Porque a honra que você quer dar para o anjo já passa para Deus. Nós cremos na existência dos anjos, tanto dos bons como dos maus. Nós cremos. Não nos interessa saber se para cada irmão ou irmã que está aqui no culto hoje, tem um anjo aí perto de você. Você não se preocupe com isso. Agora, uma coisa você tem que ter certeza. Todo anjo de Deus que está aqui, ou que te acompanha, ou que faz alguma coisa para Deus, ele só está aqui porque foi Deus que mandou. Gostou? Não tem um anjo que desça do céu para fazer, para vir à terra, e vem por conta própria. Agora, perceba e louve a Deus. Porque você não precisa estar vendo anjos, os anjos são espíritos. Alguns deles se personalizam, você consegue ver. Tem gente que vê anjo de mar, não é? Mas Deus pode estar dando para você livramento através dos anjos, você nem imagina. Te livrou de uma bala perdida, te livrou de um acidente, te livrou de um assalto, te livrou de alguma coisa. Deus enviou e fez isso e te deu livramento. Então, glória a Gabriel, glória a Miguel, não, glória a
Deus, honra a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem gente que não quer saber de Jesus no culto, mas se disser que o anjo chegou, aí esse é que é o culto que ele quer. E nós não estamos aqui para adorar anjos, nós estamos aqui para honrar a Deus, que é Senhor dos anjos. Bendito seja o nome do Senhor. Em penúltimo lugar, todo culto que Deus aceita e que o honra deve estar centralizado em Cristo. Quem é que salva? Grita, quem é que salva? Quem é que cura? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é que expulsa demônios? Quem distribui dons pelo Espírito? É Jesus. Como é que vocês cantam? Eu só quero Jesus. É só Jesus. Não é o pastor, não é a igreja, é Jesus. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Olha aqui para você. Moisés, que nós lemos hoje no início, estava em Midian apacentando as ovelhas de seu sogro, e de repente o Senhor apareceu onde? Quem lembra? Hein? Não, mas falta a palavrinha. Não foi na sarça. Tem outra palavrinha. Quem falou meio? Minha cantora ali. No meio da sarça. Por quê? Porque Deus tem que estar no meio, no centro, no meio. Bendito seja o nome do Senhor. Êxodo 25:8, ele grita: façam para mim um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Isaías 12:6, Deus brada: exulta e canta, habitantes de Sião, porque grande é o Senhor no meio de ti. Ele gosta tanto, porque o melhor lugar para o Senhor é no meio. Ele gosta tanto de estar no meio, que Jesus disse: para que eu esteja no meio, basta que o templo esteja superlotado, não é? Como é que é? Como é que é? 2 ou 3. E preste atenção, irmão, esses 2 ou 3 aqui, não é para o irmão dizer assim: irmão, nós viemos aqui hoje, eu não sei porque os irmãos não vieram, mas aqui está só nós 2, nós 3. Mas Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, foi para isso não, meu irmão. Hein? E a gente ouve muito isso. Minhas irmãs, nós até convidamos as irmãs, mas se apareceu nós aqui, ainda bem que o Senhor disse: onde tiver 2 ou 3, não foi com esse objetivo, não. Não. E é possível que 2 ou 3 estejam reunidos, mas não estejam no nome de Jesus. O que ele quer dizer? Para mim manifestar a minha glória, eu preciso ser honrado por 2 ou 3. Se tiver 2 ou 3 reunidos para me honrar, deixa o resto comigo. Bendito seja o nome do Senhor. 2 ou 3. No domingo da ressurreição, os discípulos estão trancados, e a Bíblia diz que Jesus chega e se coloca no meio e diz: Pai, seja convosco. E ele ainda, já glorificado, ele manda a carta através de João para a igreja de Éfeso e diz: bota aí, João, quem está mandando a carta é aquele que tem nas mãos as 7 estrelas, os 7 pastores, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Teve uma igreja, e tem muitas hoje. Teve uma igreja que disse assim: nós não precisamos mais do Senhor aqui. Que coragem, né, irmão? Tirar Jesus do meio. Por favor, fora. Nós somos ricos. Nós não temos falta de nada. É a igreja de hoje. Rica. E não sente falta de nada. É a igreja opulenta, orgulhosa, que dá honra a si mesma. O pastor nem fechou a boca, ele achava que era tudo, que dava para viver sem Jesus. Igreja sem Jesus não é igreja. Igreja sem Jesus pode ser uma associação, uma comunidade qualquer, uma instituição outra, porque igreja só é igreja se Jesus estiver presente no meio dela. Bendito seja o nome do Senhor. Você não sabe que és miserável, desgraçado,
pobre, cego e nu. É assim que Deus trata uma igreja que não quer nada com ele. Então deixa Jesus dentro, deixa Jesus no meio. O melhor lugar para Jesus é no meio, e no meio ele deve ser sentido. Bendito seja o seu precioso nome. Quem pode louvar a ele? No meio. Irmão, no meio não é o pastor, no meio não é a banda, no meio não é o cantor, no meio não é o pregador, no meio não é o profeta, no meio não é a profetisa. Você quer colocar alguém no meio, as pessoas se acham, acha que a oração que ele faz é mais bonita, acha que o louvor que ele canta é o mais bonito, acha que ele é o melhor músico da orquestra, menos aqui da nossa, que todo mundo aqui são igual para Deus. Acha que só ele é que sabe pregar direito, melhor do que todo mundo. É porque, irmão, eu não sei, irmão. Porque comigo é assim mesmo, eu tenho um mistério comigo. Não, meu irmão. Tu é o que é por causa da glória de Deus, por causa da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o culto que Deus quer? Qual é a honra que Deus aceita a Ele, finalmente? É aquele culto, é aquela reunião em que aqueles que disseram que vieram honrar o Senhor se envolvam, estejam envolvidos no ambiente do culto, da adoração. Meu irmão, você acha que o irmão que diz que veio adorar a Deus, chega no culto, vamos cantar, ele não canta. Vamos orar, não ora. Vamos ler a Bíblia, não lê. Vamos ofertar. Nunca tem uma oferta para honrar a Deus e sua obra. Nunca passa culto, mas culto ele nunca. Vamos levantar a mão para adorar, não levanta, nem individual, nem coletivo. Porque o culto a Deus, essa honra, ela deve ser exteriorizada. Lembra dos serafins? Vê como é que é lá? Eles põem para fora. Detalhe, respeitando a maneira como cada um honra, como cada um adora. Eu não posso me basear a minha adoração pela sua e nem você pela minha. Porque tem gente que é tímido na adoração, é o jeito dele, a personalidade dele, ele é tímido. E na sua timidez ele adora a Deus. E Deus é especialista em pegar gente tímida e fazer desse tímido um crente ousado, viu? Deus é especialista de fazer isso. Ele pega, eu não sei porque que eu estou aqui, é porque Deus é capaz de fazer isso. Ele transforma uma pessoa tímida em alguém tão ousado que ele mesmo se surpreende. Bendito seja o nome do Senhor. No ambiente da adoração, especialmente a adoração pentecostal, o culto pentecostal, o culto, já que nós estamos em pleno centenário, o culto pentecostal é um culto alegre. O culto pentecostal tem uma enologia vibrante. O culto pentecostal, os irmãos glorificam a Deus. Culto pentecostal, os irmãos amam a palavra de Deus, e nisso Deus é honrado. Agora, qual é o problema? O problema é que ninguém pode cultuar a Deus sem envolver-se com o ambiente do culto, tanto no particular como no coletivo. Então, quando você estiver na presença de Deus, tem que fazer alguma coisa para Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus disse para o homem rico lá: tu tem que adorar a Deus, tu tem que amar a Deus com a metade do coração, não foi? Não? Como é que é lá? Com a metade da alma, não é? Aí tu já está me honrando, com a metade da alma, não é? Com a metade do entendimento, não é?
E só com um pouquinho de força. Tu não tem que botar força, não. Não, tem que ser de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com toda a tua força. Por que, pastor? Todo o coração, porque o culto a Deus envolve a emoção. Irmão, não honre a Deus sem emoção. Como é que é isso, pastor? Cante com emoção o louvor que tu vai cantar. Cante vivendo a canção que tu está cantando. Não cante seco, não. Cante com emoção. Cante vivendo a letra desse hino que tu está cantando. Tu está cantando o hino 15, então viva o Calvário aí, por favor. Viva o Calvário. Tu está cantando o hino 15, então pense nas tribulações, nas lutas da vida, mas pense que o Senhor está contigo. Essa é que é a verdade. Aí tu está cantando ao 39, bendito seja o Cordeiro, então vai vivendo essa canção, vai cantando, vivendo a mensagem. Tu está orando a Deus, põe emoção na tua oração. Tu está evangelizando. Como é que tu vai conquistar o pecador para Cristo sem emoção, meu irmão? Evangeliza com emoção. Atenção, tem que ser como todo o teu entendimento. Honre a Deus com todo o teu entendimento. O que é isso, pastor? Razão. Razão. Porque o culto tem que ter emoção e também razão. É equilibrado. Só emoção. Você pode ser um fanático. Já viu crente fanático? Porque é só emoção. É desequilibrado na vida espiritual, gosta de movimento, gosta de besteira. Isso não honra a Deus, porque é só emoção. Ele não gosta de só a escritura, só a escritura. Eles não gostam de estudo bíblico. Eles não gostam da EBD. Eles gostam do culto da cada irmã Mariquinha. Reuniãozinha de oração lá na casa A e B. Porque lá fazem o que quer. Só emoção. Mas também o culto que honra a Deus não é só entendimento. Porque enquanto a emoção leva para o fanatismo, só entendimento, só razão leva a formalismo. Aquele culto engessado. Aquele culto, aquele ciclo de oração, irmã Marcelina, que tem que terminar 5 horas em ponto todo dia. Aquele culto de domingo que não pode passar de 8. Aquela consagração que tem que terminar em ponto. Não. Tem dia que Deus, pelo Espírito Santo, quebra esses protocolos, e o ciclo de oração passa um pouquinho, e o culto de domingo passa um pouco mais, e a consagração avança um pouco mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quis fazer assim, e a gente submeteu às ordens do Espírito Santo, sem pender para a bagunça. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem que ser de toda a tua alma. O que é alma aqui? É o espírito, é o espiritual. O culto tem que ser a honra a Deus, o culto tem que ter emoção, tem que ter razão, mas tem que ser espiritual. Canta sentindo a presença de Deus, ora sentindo a presença de Deus, leia, lendo a palavra, é Deus que está falando pela sua palavra. Ouça a pregação, ouvindo Deus falar através do pregador, do professor, e deixa o nome do Senhor ser glorificado. Quem pode dizer amém? Tem que ser com todas as tuas forças. Já viram alguém cantando? E quando está cantando, adorando a Deus, ele fica sorrindo, balança a cabeça, mexe um pouquinho com o corpo, não é? Bate o pé no chão, bate palma, força. Vira o pregador, quando termina de pregar, ele está suado. Você sai da oração, porque você fez força para orar, para cantar. Você está para servir a Deus, e nisso o Senhor está sendo honrado. Mas tu já viu gente que está no culto? Vamos ver se tem alguém assim, desse jeito aqui. Está todo mundo e por aqui por cima.
Está no culto, está dormindo. Está no culto, está com a cabeça no ombro do irmão do lado, da irmã. Só estou você deixar, não é, irmão? A cabeça no ombro. Diz que está no culto, está honrando a Deus. Está glorificando a Deus. Está dormindo. Está glorificando a Deus. Está de braço cruzado o tempo todo. Não é por causa do frio, né, irmão? O culto que honra a Deus, o culto que glorifica a Deus, é o culto feito por fé. O culto que honra a Deus é o culto dirigido somente a Ele. O culto que honra a Deus é o culto em que a Bíblia é o manual. Você já foi no culto que hoje não vai ter pregação, estou sentindo que vamos por outro caminho hoje. E que culto é esse, meu irmão? Eu já vi, irmão Lucas, o pregador dizia, meu irmão, estou sentindo que não vou nem ler a Bíblia hoje, porque Deus quer fazer outro negócio, Ele quer curar. O pregador do culto. Eu estou sentindo aqui de Deus, estou até com a mensagem aqui. Está aqui o sermão, mas o Espírito Santo está dizendo que tem para me pregar, não. Mentira. Mentira. Porque o culto tem que ter a mensagem. E quem foi que disse que enquanto você prega, Deus não está curando? E quem foi que disse que durante a pregação Deus não está operando milagres no meio do povo, pela pregação, pelo poder da palavra? E quem foi que disse que Deus não pode usar através dos dons de curar, durante a pregação, durante o culto, o pregador, quem quer que seja, para fazer o que ele quer? Então, fazer como Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, meu irmão. Entrega o recado de Deus, bendito seja o nome do Senhor. O culto fica em pé, meu irmão. O culto que Deus aceita é aquele centrado em Cristo. Presta atenção aqui em pé, meu irmão. Você se deu conta de que você saiu da sua casa hoje à noite, cada um do seu endereço, não é? Convergiu para esse lugar para ter um encontro com Jesus? Você se deu conta disso? Que todos nós saímos de casa hoje de novo para termos um encontro com Jesus aqui. E você já se deu conta que Jesus não assiste culto? Não é como aqueles que eu falei, aqueles que honram a Deus daquele jeito? Você já se deu conta de quando Jesus está no culto, a sua presença deve ser manifestada para fazer alguma coisa? Ele está renovando, outro ele está alegrando, para ele está falando através da exposição da palavra, e se não para todos. Para outro, Deus está confirmando alguma coisa. Tem um que Deus está abrindo uma porta, tem outro que Deus está fechando a porta, tem um que Deus está operando milagres, tem outro que Deus está resolvendo o problema da família, tem um que Deus está, meu irmão, Ele está presente no culto para operar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, é os irmãos, é o irmão Roberto que cantou, fosse menos o Júnior, canta melhor do que o Júnior. A irmã Socorrinha, fosse menos a Sofia Cardoso. Mas é o irmão Ferreira que está dando aula na EBD, fosse menos Antônio, ele até morreu, Antônio Gilberto. Mas é o pastor Joel, já está aqui há 12 anos, fosse menos o pastor, vou nem dizer o nome. Não é nenhum nem outro, é Jesus. É Jesus. Respondam para mim aqui, meu irmão. Se eu não tivesse aqui hoje, não ia ter ceia, irmãos? Ia ou não ia? Se eu não tivesse fazendo essa administração aqui, não ia ter pregação aqui hoje, meu irmão? Hein?
Ia ou não ia? Ia. E quem ia ser o pregador? Eu não sei, é o tanto aqui no púlpito. Se virar aqui para as irmãs, tem um bocado de irmã aqui que prega. Se jogar aqui para os irmãos aqui, pode jogar, meu irmão, que prega. E ali a irmã está dizendo, pastor, me chama que eu vou. Ali a jovem ali, está balançando a cabeça. O que tem? Meu irmão, não tem conversa. Sabe por quê? Porque Deus não despede o seu povo de mãos vazias. Todas as vezes que a gente se reúne para adorar a Deus, Deus sempre tem pão, tem maná, tem água, tem mel, tem bênção para o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem vem honrar a Deus essa noite? Glória a Deus. Então tá bom. Vamos convidar os diáconos para a gente descer para a ceia. Eita, glória a Deus. Ah, meus irmãos. Isso, podemos adorar a Deus. Honra e glória. Louvor e majestade sejam dadas a Deus. Aleluia.